Toda cidade pequena tem suas histórias. A nossa tinha uma lenda especial. Falavam sobre o Templo da Sombra, um lugar escondido no coração da Floresta Proibida. Diziam que era um lugar antigo, cheio de segredos, mas o mais importante era o seu guardião. Chamavam ele de A Coisa. Ninguém sabia exatamente como era. Alguns diziam que era um espírito, outros, um monstro gigante. A história servia para assustar as crianças e manter todos longe da floresta. Era apenas uma lenda, ou pelo menos era o que a gente pensava. Nosso grupo era formado por 4 amigos. Eu, Léo, Bia e Carlos. Éramos inseparáveis e amávamos uma boa aventura. Sempre fomos curiosos sobre os mistérios da nossa cidade. Um dia, enquanto arrumávamos o sótão do avô do Léo, encontramos algo incrível. Dentro de um baú de madeira velho e empoeirado, achamos um mapa. Não era um mapa qualquer. Era antigo, desenhado à mão em um pergaminho amarelado. As linhas e os símbolos pareciam estranhos, mas um lugar estava bem marcado: o Templo da Sombra. A lenda que todos contavam estava ali, desenhada bem na nossa frente. A empolgação tomou conta de todos nós. Segurar aquele mapa era como segurar um segredo. Era a prova de que a história poderia ser mais do que apenas uma história. O Léo, que era o mais corajoso, logo sugeriu a ideia. E se a gente fosse até lá? Ele disse, com os olhos brilhando. A Bia, sempre mais cautelosa, ficou um pouco receosa. Ela nos lembrou dos avisos dos nossos pais e dos perigos da floresta, mas a curiosidade era muito mais forte do que o medo. Decidimos que iríamos juntos. Iríamos descobrir se o Templo da Sombra realmente existia. Nós nos preparamos por uma semana inteira. Pegamos lanternas, bússolas, comida e muita coragem. O plano era entrar na floresta no sábado de manhã. Nossos pais pensavam que íamos acampar perto do lago, um lugar seguro e conhecido. Mal sabiam eles que nosso destino era muito mais misterioso. O mapa era nosso guia. Cada um de nós o estudou várias vezes. Memorizamos cada curva do rio e cada marcação de árvore. Estávamos prontos para a maior aventura das nossas vidas. Estávamos prontos para enfrentar a lenda de frente. Chegou o grande dia. O sol da manhã iluminava a entrada da floresta. As árvores eram altas e muito próximas umas das outras. Elas formavam uma parede verde escura. Parecia que a floresta não queria que ninguém entrasse. Uma placa de madeira velha dizia: perigo. Não ultrapasse. Aquele aviso só nos deixou mais ansiosos. Respiramos fundo e demos o primeiro passo para dentro da mata fechada. Assim que entramos, o ar ficou mais frio. O barulho da cidade desapareceu. Só ouvíamos o som dos nossos passos nas folhas secas e o canto de pássaros desconhecidos. Seguimos o mapa com muita atenção. O Léo ia na frente segurando a bússola com firmeza. Eu vinha logo atrás, com o mapa em mãos. A cada passo, a floresta parecia mais densa e escura. A luz do sol quase não passava pelas copas das árvores. Era como se estivéssemos andando em um túnel verde. As árvores eram antigas, com troncos grossos e galhos retorcidos. Algumas pareciam ter rostos tristes e assustadores. A Bia estava certa, aquele lugar era mesmo intimidador, mas a vontade de chegar ao templo era maior. O caminho era difícil. Tivemos que pular troncos caídos e atravessar pequenos riachos de água gelada. As plantas tinham espinhos e se agarravam em nossas roupas. A floresta parecia viva e não gostava da nossa presença ali. Sentíamos como se estivéssemos sendo observados o tempo todo. Era uma sensação estranha e desconfortável. Às vezes parávamos e olhávamos para trás, mas não víamos nada. Era apenas o silêncio pesado da mata. Um silêncio que parecia gritar que não éramos bem-vindos. Depois de algumas horas de caminhada, o cansaço começou a aparecer. Sentamos para descansar perto de uma grande rocha coberta de musgo. Enquanto comíamos, percebemos como a floresta era diferente de tudo o que conhecíamos. Não havia trilhas, nem sinais de que outras pessoas tinham passado por ali. Era um mundo intocado, selvagem e misterioso. O mapa dizia que estávamos perto.
A adrenalina voltou com força total. Estávamos cada vez mais próximos de descobrir a verdade sobre o Templo da Sombra. Quando o sol começou a se pôr, a floresta mudou completamente. As sombras ficaram mais longas e escuras. Elas dançavam entre as árvores, criando formas estranhas. Tudo ficou mais assustador. Os sons também mudaram. O canto dos pássaros deu lugar a ruídos que não conseguíamos identificar. Eram como sussurros levados pelo vento. "Vocês ouviram isso?" perguntou Carlos com a voz trêmula. Todos nós ouvimos. Eram vozes baixas e indecifráveis que pareciam vir de todos os lados ao mesmo tempo. O medo começou a apertar nosso peito. Ligamos nossas lanternas. Os feixes de luz cortavam a escuridão, mas só iluminavam um pequeno pedaço da floresta. O resto continuava um breu total. De repente, começamos a ver luzes estranhas. Eram pequenas esferas de luz azulada que flutuavam entre as árvores. Elas apareciam e desapareciam rapidamente. Não pareciam vagalumes. Eram maiores e mais brilhantes. Ficamos parados, olhando para aquele espetáculo assustador. As luzes pareciam estar nos guiando para algum lugar, ou talvez nos afastando de outro. Não sabíamos dizer. O suspense só aumentava. Cada galho que quebrava sob nossos pés soava como um trovão. O vento que passava pelas folhas parecia um lamento triste. A floresta estava viva com sons e luzes que não entendíamos. A coragem que tínhamos no início estava se transformando em puro medo. A Bia segurava o meu braço com força. Até o Léo, que sempre era o mais valente, olhava para os lados com preocupação. A lenda de A Coisa não parecia mais tão boba. Começamos a pensar que talvez tivéssemos cometido um grande erro ao entrar ali. Mesmo com medo, continuamos a andar. O mapa indicava que o templo estava logo à frente. Os sussurros ficaram mais altos. As luzes azuis dançavam ao nosso redor. Então, ouvimos outro som, um som diferente. Era um barulho baixo e grave, como o de um animal muito grande respirando. O som vinha da direção para onde estávamos indo. Paramos imediatamente. Nossos corações batiam muito rápido. Sabíamos que estávamos muito perto. Perto do templo. E perto de seja lá o que estivesse fazendo aquele som aterrorizante. Seguimos o som com muito cuidado. Andamos mais um pouco, e então vimos. Lá estava ele. O Templo da Sombra. Era uma construção de pedra antiga, coberta de musgo e trepadeiras. Parecia ter saído de um sonho. Mas não foi o templo que nos deixou paralisados de medo. Foi o que estava na frente dele. Uma criatura enorme estava de guarda na entrada. Era um vulto gigante, mais alto que as árvores ao redor. Sua forma era escura e indefinida, como se fosse feita da própria sombra da noite. Era a coisa. A lenda era real. A criatura se virou lentamente em nossa direção. Foi quando vimos seus olhos. Eram 2 pontos vermelhos e brilhantes na escuridão. Eles pareciam queimar como brasas. Um arrepio percorreu nossa espinha. Ficamos imóveis, sem conseguir respirar. A criatura abriu a boca e soltou um rugido. O som foi tão forte que fez o chão tremer. As árvores balançaram e as folhas caíram ao nosso redor. Foi o som mais assustador que já ouvimos em nossas vidas. Era um rugido de aviso, um rugido que dizia para ficarmos longe, um rugido que confirmava tudo. O medo tomou conta de nós de uma forma que nunca tínhamos sentido. O Carlos deixou sua lanterna cair no chão, a Bia começou a chorar baixinho. Eu só conseguia olhar para aqueles olhos vermelhos. Não havia mais aventura, não havia mais curiosidade. Havia apenas um terror profundo e a certeza de que estávamos em um perigo mortal. O guardião do templo era real e nós o tínhamos encontrado. A lenda que os adultos contavam para nos assustar era a mais pura verdade. E nós éramos apenas 4 crianças no lugar errado. Sem pensar 2 vezes, demos meia volta e corremos. Corremos como nunca havíamos corrido antes. Não olhamos para trás. O rugido da criatura ecoava pela floresta, nos perseguindo. Corremos sem rumo, tropeçando em raízes e galhos, com o coração na boca. Só paramos quando saímos da floresta
e vimos as luzes da nossa cidade. Estávamos salvos, mas mudados para sempre. Naquela noite aprendemos uma lição importante. Algumas histórias não são apenas histórias. Algumas lendas são reais. E alguns lugares devem permanecer proibidos.